Boa tarde. Nessa tarde eu quero compartilhar com você algo que eu considero da maior importância. Eu acredito que nunca foi tão necessário quanto na nossa época um retorno às escrituras. Eu não sei se essa é uma impressão só minha, mas acredito que grande maioria tem esse mesmo pensamento. A impressão que se tem é que no meio evangélico existe uma confusão ou uma gama de confusões, e principalmente confusões de caráter teológico. Existe muita confusão de caráter teológico. As pessoas andam confusas, as pessoas andam sem norte, as pessoas andam sem rumo, as pessoas andam com muitas perguntas sem respostas. A fé das pessoas aparentemente é uma fé muito superficial. É dessa forma que se tem visto e que a gente tem percebido as coisas. Então, a gente percebe que a grande necessidade da geração é a necessidade de um retorno às escrituras. E a gente sabe, né, que o reavivamento tão pregado, tão falado e repetidamente mencionado, só virá por meio de um retorno às escrituras. De outra forma ele não vem. Quando a gente para avaliar os pais da igreja, a gente faz ali uma passeada pela patrística, a gente percebe o quanto nós estamos distantes do ideal de defender a fé que uma vez foi dada aos santos. João Calvino, por exemplo, tem uma frase atribuída a ele, que é célebre, né, que diz que o cão late quando o seu dono é atacado. E ele diz: eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio sem dizer nada. Ou seja, a igreja atual ela vive um momento de grande apostasia e acredito que isso seja um fato indiscutível. Por quê? Porque a igreja está abrindo mão de princípios fundamentais, de verdades fundamentais, está ignorando verdades bíblicas, ela está se desfazendo e abrindo mão de ensinamentos e de todo um legado que inclusive os próprios pais nos deixaram. E isso, de fato, nos faz refletir e gritar por um retorno às Escrituras. A única forma de nós nos achegarmos a Deus e de Deus nos achegar a nós de forma mais particular, íntima e segura é nos voltando para as Escrituras e colocando as Escrituras em primeiro lugar, né, nos púlpitos das nossas igrejas. A gente precisa restaurar o lugar da palavra. Eu fico muito triste quando eu vejo uma geração que tem alguns jargões que muitas vezes parecem não condizer com a verdade. Por exemplo, nós costumamos ouvir nos nossos cultos o seguinte dizer: o momento da palavra ou da pregação da palavra é o momento mais importante do culto. Quem nunca ouviu esse jargão? Só que a gente percebe que esse momento dito como o momento mais importante geralmente é o momento mais negligenciado. Pouco tempo se dá para a exposição das Sagradas Escrituras, se gasta muito tempo com cantorias e mais cantorias, e a palavra acaba ficando no segundo plano. Tem igrejas que dão pouquíssimo tempo para a exposição das Escrituras. Eu acho que a gente precisa restaurar isso nos nossos púlpitos. Esse é o primeiro passo. As Escrituras precisam ter o tempo devido e precisam ser abertas para que as pessoas tenham acesso às Escrituras, né, e da maneira mais expositiva possível. Isso é necessário se nós queremos de fato viver um reavivamento. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, tem ali um trecho clássico das Escrituras que diz que
é necessário desejar afetuosamente como meninos nascidos de novo o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ou seja, a gente cresce por meio desse leite racional da palavra de Deus, que tem sido negligenciado em muitos cultos, tem sido negligenciado em muitas igrejas. Eu quero pegar como exemplo John Wycliffe. Todos conhecem, pelo menos grande parte dos irmãos, a história de John Wycliffe. Ele foi conhecido como a estrela da manhã da Reforma, né? É interessante que a gente percebe que ele viveu ali entre a época do cativeiro babilônico, né? do papado ali, o início do cisma, né? Em 1378. Haviam papas rivais que tentavam exercer a autoridade ali naquele contexto, e o Wycliffe ficou conhecido por ser radical nas acusações que fazia contra o Papa. Ele dizia que o Papa era corrupto, um anticristão, maligno, ele era a própria falsidade, ele era o pai das mentiras, assim dizia o Wycliffe. Né? Ele criticou veementemente a venda de indulgências, né? Falou de modo incisivo contra a questão da hierarquia eclesiástica, chamou os clérigos ali de adúlteros naquela época, né? Que adulteravam a palavra de Deus. E uma das coisas célebres que ele disse foi que as Sagradas Escrituras são a suprema autoridade para todo cristão e o padrão de fé e de toda a perfeição humana. O desejo de Wycliffe era o que? Era que todos os seres humanos eles tivessem a Bíblia na sua língua materna, e tanto que ele foi o primeiro a traduzir ali com seus companheiros a versão latina para o inglês. Já na Boêmia a gente encontra Hus, né? O famoso John Hus. O John Hus, ali, né, na atual, na conhecida República Tcheca, ele foi extremamente influenciado por Wycliffe, inicia uma reforma ali no seu país, obviamente movido pelo Espírito Santo, lutou para que os irmãos observassem as Escrituras. A igreja de então tinha pervertido a mensagem do Evangelho, e uma das atitudes mais revolucionárias de John Hus foi quando ele afirmou, né, um papa indigno que se opunha ao bem-estar da igreja não deve ser obedecido. E ele continua dizendo, né, por isso nem papa é cabeça, não são as cadeias o corpo da igreja santa, católica e universal. Somente Cristo é o cabeça da igreja. Essa foi uma das grandes defesas, né, de John Hus. Por conta disso, ele sofre fortes perseguições, sofre ameaça de morte, continua impugnado, né, e sua morte, como todos sabemos, foi cruel, né, e sem ter do que condená-lo, acusaram John Hus de ser um herege, de ir contra o Papa, contra a Igreja Católica, e enfim, né, ali ele ia caminhando para o seu suplício, seus livros escritos sendo queimados e por aí vai. Né? E a única coisa que a gente encontra narrado nos livros de história é que enquanto as chamas envolviam John Hus, enquanto esse estava sendo queimado, ele começa a cantar dizendo: Cristo, tu és o Filho de Deus vivo, tem misericórdia de mim, assim ele deixa o mundo. Ou seja, você vai encontrar homens que influenciaram várias gerações por meio dos seus escritos, por meio de suas pregações, do seu ministério, do seu testemunho de vida, e eles lutaram em prol da verdade, eles lutaram em prol da pureza da igreja, eles se basearam nas escrituras, eles enfrentaram governos, enfrentaram a própria igreja católica, enfrentaram hostes infernais sem hesitação, eles estavam dispostos, se preciso, a morrer em prol da verdade. O reavivamento que a igreja atual precisa, que a igreja atual aguarda, que nós anelamos e ansiamos de coração, ele virá através das Escrituras, pode ter certeza. Um dos maiores avivamentos que ocorre
no período veterotestamentário, ou seja, no Antigo Testamento. Está ali em Neemias, capítulo do 8 ao 10. A gente vê que a lei é lida ao povo ali, há um retorno, né, autêntico, genuíno às Escrituras. Esse retorno vem acompanhado de arrependimento, vem acompanhado de confissão de pecados, e ali a observância às Sagradas Escrituras fazem com que a perversidade humana seja melhor percebida, o estado de decadência do homem é revelado e ele então consegue vislumbrar a graça de Deus. Nós precisamos ensinar as Escrituras para o povo na íntegra. O Salmo 119, verso 33 diz: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Que esse seja o nosso lema. Que o nosso Projetando 2017 esteja diretamente relacionado a um compromisso. Compromisso de levar as Escrituras ao povo e de trazer o povo às Escrituras. De estabelecer nos nossos púlpitos um espaço democrático, um espaço apropriado, solene, sagrado, de exposição das Sagradas Escrituras. Porque não existe outra forma de experimentarmos um verdadeiro e genuíno reavivamento a não ser um retorno às Escrituras. Penso que nós temos falhado muito nesse aspecto. Penso que outros programas e prioridades têm assumido o culto. E existem cultos que parecem até shows, né, e etc. E a palavra acaba sendo negligenciada. Nos voltemos para o Evangelho. Quando a gente fala de se voltar para a palavra, existe a responsabilidade particular de cada um de nós, como crentes em Cristo, a responsabilidade do pastor, como orientador da casa, o presbítero que se esmera no ensino, ele é digno de dobrados honorários, né? Aquele que se dedica na palavra e no ensino. A responsabilidade dos professores, que durante todo o ano estão ensinando, a responsabilidade dos pregadores, em especial os itinerantes, né? Precisam pregar a palavra de Deus de forma genuína, não se preocupando com os aplausos, não se preocupando com o reconhecimento humano, não se preocupando apenas em ser um animador de plateia, mas em ser um porta-voz de Deus, um profeta, defensor, propagador da verdade do Evangelho. Se nós tivermos esse compromisso firme, projetarmos isso, em 2017, o reino de Deus vai ganhar. Acho que a igreja precisa hoje, mais do que nunca, voltar-se para as Escrituras. Precisa fixar um compromisso sério, de se voltar para a Bíblia, de ler mais a Bíblia, de estudar mais sistemática e metodicamente as Escrituras, acompanhado de boas obras que com certeza vão fazer muito bem. Faça um compromisso. Não aceite viver esse cristianismo de superfície. Não aceite viver também esse cristianismo motivado apenas pelos movimentos. Não, não. Os que não são levados por todo vento de doutrina são aqueles que permanecem firmes, sustentados pela verdade. Que Deus em Cristo nos dê graça para que nós preservemos e guardemos essa fé, uma vez dada aos santos, e que lutemos e batalhemos por ela. Deixo essa reflexão para todos. Muito obrigado. Deus vos abençoe.